Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Queria pedir você para, por favor, abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13, verso 31. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 31. Se você tem alguém aí que está nos visitando, que não trouxe a palavra nessa manhã, compartilhe aí com essa pessoa esse texto tão impactante para a nossa vida, irmãos. Mateus 13, verso 31 e verso 32. São dois versos apenas que nós vamos ler nessa manhã. Se você encontrou, diga amém. Amém. Muito bom. Vamos ler então, irmãos. Mateus 13, verso 31. O Senhor Jesus Cristo, Ele fala nesse capítulo a respeito das boas novas, do Evangelho, do Reino de Deus, e o texto que nós vamos ler, ele está usando uma parábola para trazer para nós um pouco do que é o Reino do Senhor. Então vamos ler com atenção esses dois versos. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando nele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando nele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade tão singular que nós temos de nos reunirmos, adorarmos o teu nome, e agora diante da tua palavra recebemos o teu recado para o nosso coração. Nós nos apresentamos ao Senhor, Deus, dependentes do Senhor. Dependentes do Senhor. Que o Senhor fale a nossa vida. Que o Senhor nos manifeste a tua vontade e uma visão do teu reino para o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o tema desse mês, se você lembra, é por amor eu anuncio. Vamos repetir juntos, irmãos? Por amor eu anuncio. É o tema que a nossa Convenção Batista Baiana, adotou para todas as igrejas do nosso estado. Esse mês nós estamos falando sobre missões. E um tema que não tem a ver só com um mês da nossa vida. Missões tem a ver com toda a nossa vida. Anunciar Cristo por amor é a condição basilar para eu entender o que eu sou depois de Cristo na minha vida. Eu sou um discípulo de Cristo e um discípulo gera outros discípulos. Afinal de contas, a minha missão é, indo por onde for, fazer discípulos para o Senhor Jesus Cristo. E esse texto me faz lembrar o momento em que João Batista está na sua condição de profeta, anunciando a chegada do reino do Senhor. E a Bíblia diz que João Batista dizia que os homens e mulheres deveriam se arrepender. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. E é sobre esse reino que está chegando que o Senhor Jesus Cristo está nos falando, irmãos, nesse texto. E é interessante que Cristo compara o reino de Deus a um grão de mostarda. Eu não sei quantos irmãos puderam já pegar na sua mão um grão de mostarda. Mas se você conseguir pegar um grão de mostarda, você vai perceber o quanto pequeno ele é. Um grão de mostarda é uma semente minúscula. Um grão de mostarda, irmãos, tem aproximadamente 2 milímetros. Isso é 0,2 centímetros. É menos de 1/4 de centímetro. É muito pequeno, irmãos. Quando você vê essa imagem, dá para ter a noção do que é um grão de mostarda.
proporcionalmente à nossa mão. Olha o tamanho desse grão. Mas é interessante porque não somos nós que comparamos o reino de Deus a um grão de mostarda. Porque talvez eu e você não usaríamos essa ilustração. Você aí pensando na sua cabeça, se você tivesse que usar uma imagem, um objeto para dimensionar o que é o reino de Deus, você usaria algo tão pequeno? Dificilmente, irmãos. Dificilmente nós usaríamos um grão de mostarda. Mas o mais fabuloso nisso é que quem está usando essa parábola para falar do reino é aquele que é o reino. É aquele que é a boa notícia. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É o Senhor Jesus Cristo. E Cristo compara o reino do Senhor a um grão de mostarda, que é plantado por um homem e que, de tão pequeno que é, mas no meio daquela terra fértil, ele cresce, se torna uma árvore, e não só se torna uma árvore, ele se torna uma árvore que abriga aves, e as aves vão nessa árvore e fazem os seus ninhos. Um grão de 2 milímetros produz uma árvore de cerca de 2 a 3 metros de altura. Semente fabulosa essa, né, irmãos? 2 milímetros consegue ali, em 2 milímetros, guardar vida para uma árvore de 2 a 3 metros. É potencial, né, esse crescimento, né? Que crescimento. Só que Cristo bem sabe o que significa o reino de Deus. E aí, as ilustrações que ele tem sempre trazem clareza ao nosso coração. Porque se a gente for olhar a vida de Cristo e olhar o reino do Senhor que João Batista está pregando, está anunciando, que está chegando com a chegada de Cristo, é um reino que começa tão pequeno quanto um grão de mostarda. Ô pastor, mas foi Jesus Cristo que se fez, Deus que se fez homem, o verbo se fez carne e habitou em nosso meio, e começa pequeno. Humanamente falando, sim, irmãos, humanamente falando, começa pequeno. As pessoas que estão em volta vendo Jesus crescer, acham isso tudo muito pequeno. Por quê? Porque Jesus nasce num estábulo, um grão de mostarda. Ele nasce entre animais, numa manjedoura. Jesus vem de uma família pobre. Jesus nasce numa cidade chamada Belém, mas cresce numa cidade chamada Nazaré, que é tão pequena quanto um grão de mostarda. Minúscula, inexpressiva. Tanto é que Natanael diz a Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa dessa cidade? E Filipe diz: vem ver, vem e veja, veja o que veio de Nazaré. Jesus nasce como um grão de mostarda. As pessoas que ele caminha junto, é gente que ninguém queria andar, é gente que é grão de mostarda, são os marginalizados, irmãos, são os leprosos, são as prostitutas, são os pecadores, é gente que ninguém queria perto. A multidão que estava junto dele era uma multidão de gente marginalizada, gente que era leproso, não podia viver na comunhão com todos. Os seus discípulos, aqueles que são mais próximos deles, irmãos, são pecadores. Dá para você entender isso? Aqueles que caminham com Cristo mais tempo, aqueles que são a equipe de Cristo, são pecadores, são iletrados, são rudes. Aquela equipe que caminhava com Cristo o tempo todo, que Cristo estava investindo, eram pescadores. Grãozinhos de mostarda, né, irmãos? Humanamente falando, grãos de mostarda. Jesus entra em Jerusalém com um jumentinho. Uma semana depois estão dizendo: crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás. História pequena. Humanamente falando, história pequena. Jesus tem uma morte de cruz. A mais temida e mais vergonhosa morte. Morte de cruz.
E não para por aí, ele tem uma morte de cruz do lado de 2 ladrões, salteadores. Quem olha de fora, irmãos, é uma história grande. Humanamente falando, é um enredo de vitória pequeno. Nasce como um grão de mostarda. Mas acontece que esse grão de mostarda, ele começa a crescer. Esse grão de mostarda ressuscita, aparece para os seus discípulos, dá uma missão a esses discípulos, e esses discípulos ou são malucos, ou têm plena convicção de que Cristo ressuscitou e é o Filho de Deus, porque eles doam a sua vida por Cristo, e eles marcam a história da humanidade. Ou todos eram malucos, loucos, ou todos tinham convicção do Cristo ressurreto, e por isso entregaram suas vidas a Ele. Essa sementinha, esse grão de mostarda, esse reino, começa a crescer, irmãos, começa a se tornar uma planta, e de uma planta se torna uma árvore, e começa a colher gente, mais gente, mais gente, mais gente, e outras aves vêm e fazem o seu ninho nessa árvore, e outras aves sabem desse ninho, e vão e fazem o seu ninho. Como é que isso acontece, pastor? Se a gente olhar só o texto de Atos, só o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber isso. Como? Vocês podem ler para mim, por favor, irmãos? Atos 2, verso 41. Os que? Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. 3.000 pessoas. Que grãozinho de mostarda, irmãos. 3.000 pessoas. Atos 2. Atos 5. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atos 6, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Tem mais, irmãos. Atos 9. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galiléia, e Samaria, tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Atos 9, Atos 12, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 19, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Tinha mais texto, irmãos. Tinha mais texto. Quanto mais a igreja andava, mais o reino do Senhor crescia. Era um povo que sabia o que estava vivendo. Era um povo que, entregue a esse Cristo, doava a sua vida para que essa árvore pudesse acolher mais e mais pessoas. E eu fico pensando, irmãos, é porque esse povo viveu o reino que nós estamos aqui hoje nessa manhã. É porque esse povo entendeu o que era o reino do Senhor, que era um reino que não era deles, era um reino de Deus, e que eles pertenciam a esse reino. Por conta dessa visão, nós estamos aqui hoje, irmãos. Porque essa árvore cresceu, e essa árvore abrigou pessoas, essa árvore deu segurança a pessoas, essa árvore fez com que pessoas pudessem permanecer nela, e frutificar nela, e produzir, e ter filhos. Era um ninho acolhe, e os filhos e os pais crescem nessa árvore. Sabe o que isso tem a ver? Tudo comigo e com você. Se você está aqui hoje, você pertence a esse reino, porque essa árvore te acolheu, te deu abrigo, te deu segurança. Você pode criar os seus filhos nesse reino. Você pode crescer nesse reino. Mas você pode entender também que esse reino não lhe pertence. Esse reino é de Deus. Você é que pertence a esse reino. E porque nós passamos a entender, irmãos, que pertencemos a esse reino, que somos dele, esse lugar se torna real.
O reino de Deus não é prata nem ouro. O reino de Deus é a sua justiça. O reino de Deus é o seu amor. O reino de Deus é o seu perdão. O reino de Deus é a boa notícia no Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? O reino de Deus é isso? É a boa notícia do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus é perdão para nós. O reino de Deus é graça. O reino de Deus é acolhimento. O reino de Deus são relacionamentos. O reino de Deus não é estrutura. A nossa carne precisa dela, mas o reino de Deus não depende dela. O reino de Deus não é a exuberância que a gente pode ter. O reino de Deus são os nossos relacionamentos. E tanto é que eu vou pedir você para abrir Lucas 17, rapidinho, Lucas 17, verso 20. Lucas 17, verso 20. O reino de Deus, irmãos, não é palpável porque não é humano. Mas o reino de Deus, ele é real, porque ele é divino. Lucas 17, verso 20, diz assim: E, interrogado pelos fariseus, sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre nós. Quando é que o reino de Deus existe? O reino de Deus existe, irmãos, quando alguém é alimentado e quando alguém dá alimento. O reino de Deus existe para aquele que é alimentado e o reino de Deus existe para aquele que dá alimento. O reino de Deus existe quando alguém é saciado na sua sede. O que recebe água entende o que é o reino de Deus. O que dá água também entende o que é o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, é quando alguém que está enfermo é cuidado. Quem é cuidado sabe que existe o reino de Deus e quem cuida vive o reino de Deus. O reino de Deus existe quando alguém é preso e é visitado. Quem está preso e é visitado sabe que existe o reino de Deus. Quem está livre e visita o preso sabe e vive o reino de Deus. O reino de Deus é quando alguém está nu e é vestido. Quem dá a roupa vive o reino de Deus. E quem recebe a roupa sabe que o reino de Deus existe. O reino de Deus é quando alguém é perdoado. Quem perdoa sabe que o reino existe. Quem é perdoado vive o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, são relacionamentos. Quem disse isso mesmo foi o próprio Senhor Jesus. Talvez alguns digam naquele dia: Senhor, mas quando nós vimos você nu e te demos de vestir, ou enfermo e cuidamos do Senhor, ou quando o Senhor esteve preso e a gente foi te visitar. Quando você faz para qualquer um dos pequeninos, você está fazendo pelo Senhor Jesus Cristo, você está vivendo o reino do Senhor. O reino de Deus, irmãos, ele cresce enquanto árvore, cada vez que o discurso diminui. Quando o discurso se torna um detalhe, um mero detalhe, o reino de Deus se expande. Isso é um cheque na gente. Quanto menos existe discurso e mais prática, mais o reino de Deus cresce no nosso meio. E eu fico pensando, irmãos, como é que a gente permite que esse reino se estenda à nossa vida? Qual é o nosso papel enquanto agentes desse reino na vida de outras pessoas? Como é que a gente interfere na vida do outro? Como é que a gente se torna sal e luz na vida do outro? Como é que a gente faz com que esse reino seja presente na vida do outro também? Vestindo, alimentando, visitando, cuidando, sim, é o exemplo de Cristo. Mas se aproximando, se fazendo presente. Irmãos, semana passada, eu estava em outra cidade, eu fui visitar uma igreja. E negócio de pastor, chega e vai olhando tudo, né, irmãos? Como é que acontece a liturgia, como é que acontece a organização da igreja, como é que é a ministração da palavra, como é que é o louvor, como é que é a estrutura. E eu fui acompanhado de uma pessoa que visitava essa igreja e gostava muito dessa igreja. No final, ela me diz assim: Carlos, que mensagem abençoada, né? Que igreja bacana. Eu falei: por que você gosta dessa igreja? Ah, porque ela me acolhe muito bem. Eu me sinto amada nessa igreja. Benção. E a palavra, por que você gostou? Não, porque a palavra é clara e tem tudo a ver com a minha vida. Eu não sinto que Deus está distante quando eu ouço a palavra.
Deus se faz presente, é Deus Emanuel, Deus presente. E eu fiquei pensando aquilo, irmãos, como é que a gente apresenta o Evangelho para as pessoas? Como é que a gente fala de Cristo para elas? Como é que a gente ministra a palavra? Porque nós facilmente nos esquecemos de como nós fomos. E aí a gente esquece de como a gente via a igreja. E a gente esquece de como a gente viu os cristãos. E a gente vai esquecendo e não percebe que às vezes a gente forma um gueto que nos exclui da sociedade. A igreja não foi chamada para dentro, a igreja foi chamada para fora, eclésia, chamada para fora. Não é possível ser sal se não salgar algo, se não estiver no meio de algo. Não é possível ser luz se eu não estiver em meio a trevas. Eu só vou influenciar alguém quando eu me permito participar da vida do outro. E eu fico pensando nisso, irmãos, porque às vezes a gente vai criando bolhas e vai entrando nelas. A nossa forma de comunicar a palavra, os jargões que a gente usa, as posturas que a gente tem, a gente começa a manifestar às vezes o Evangelho que é mais punitivo do que a graça. E eu não estou barateando a graça, mas eu estou dizendo que quando eu olho para a cruz, eu vejo muito mais a oportunidade de regeneração do que uma mensagem de condenação. A cruz me mostra um Cristo que se entregou por amor para que eu fosse salvo. E é essa a mensagem que eu tenho que pregar. Cristo fala de inferno, Cristo fala de perdição, Cristo fala de condenação, fala. Mas a sua vida é uma vida de amor. E o Evangelho deve ser manifestado como amor. Por amor eu anuncio. Não por rancor, não por diferença, não por gueto que formo, por amor. E aí veja, irmãos, João 17, verso 15 a 21, diz o seguinte: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa é a oração de Jesus por nós. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra, a palavra de Deus, é quem nos santifica, ela é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu. Nós somos missionários. Todos nós somos missionários. Nós somos por Cristo enviados ao mundo, para que possamos manifestar a graça do Senhor ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Gente que ama a gente, que se doa por gente. Você sabe por que nós estamos aqui? Você já ouviu isso algumas vezes, irmãos? Nós estamos aqui porque alguém um dia acreditou que o Evangelho poderia chegar à nossa vida e transformar a nossa vida. Nós estamos aqui porque um dia uma avezinha, que estava pousada nesse galho dessa árvore chamada Reino de Deus, decidiu alçar voo, ir atrás de você e dizer: ó, tem lugar para o seu ninho lá. Vamos comigo, eu consigo um galho para você. Eu vou te ajudar a construir seu ninho. Traga seu ninho, traga a sua família, traga os seus. Aqui você vai ter abrigo, aqui você vai se sentir seguro, aqui você vai poder procriar, aqui você vai poder crescer, aqui você vai frutificar. O reino não é meu, o reino é de Deus, tem espaço. Eu não quero formar um gueto, com jargões, com palavras que me afastam do outro. Não. Eu quero fazer com que o Evangelho seja acessível. E aí, irmãos, graças a Deus, algumas pessoas marcaram a minha vida. Essa semana a gente estava na reunião dos pastores, a gente tem quase que mensalmente um tempo de comunhão mesmo, junto às famílias, a gente vai orar junto, vai compartilhar a vida. E era dia do amigo. E aí, irmãos, eu estou caminhando para o final, viu? E aí, uma pessoa propôs lá que a gente comentasse amigos que foram do nosso passado e que marcaram a nossa vida. E cada um começou a comentar os amigos que tinha. E essas amizades se misturavam com o ministério, com vida cristã, era gente que marcou a nossa vida porque falou de Cristo para a gente, porque discipulou a gente. E eu comecei a lembrar aqueles que foram meus discipuladores e que até hoje me discipulam. Gente que até hoje eu ligo, eu abro o coração, ora comigo. Gente que está longe, mas que está cuidando e que eu sei que posso contar. Que bom ter gente assim. Gente que marcou a vida da gente, né, irmãos? Que abriu o reino para a gente, né?
Mas naquela hora me deu um estalo. Eu falei assim, rapaz, eu consegui lembrar de gente que eu fui discipulado. Agora eu tenho que fazer o exercício contrário. Eu tenho que lembrar de gente que eu discipulo. Gente que eu invisto, gente que eu dou a minha vida por ela, gente que eu falo assim, eu vou caminhar com você 1, 2 milhas, quantas milhas forem necessárias, porque eu quero que o reino se estenda para a sua vida, para a sua família, para o seu ninho também. Eu preciso lembrar, irmãos, eu vou dizer para você, eu não posso nem buscar equilíbrio, eu quero buscar o desequilíbrio. Eu quero ter mais gente que eu discipule do que gente que me discipulou. Porque a parábola que Cristo conta, e quando ele comenta sobre a videira, que a videira é Ele, quem está em Cristo, quem está na videira produz. Quem não produz é lançado e jogado fora, não é assim? Quem está produzindo limpa para produzir mais. Não é possível eu estar na videira, não é possível eu estar em Cristo e eu não produzir fruto para Cristo, irmãos. Tem gente que vive o reino de Deus e que só quer sugar dele. Não, eu quero um ninho. Não, eu quero abrigo, eu quero a sombra. Não, eu quero a proteção. Quem quer cuidar de mim? Você. Sim, quantas pessoas você tem cuidado? Você não vai amadurecer nunca, você não vai dar um passo além nunca. Você pode, no estágio que você está, sempre tem alguém que você pode cuidar. Sempre tem alguma cadeira vazia que você pode oferecer para alguém. Por amor, eu anuncio. Isso é amar é se doar. Gente que eu marquei, eu preciso lembrar. E, irmãos, pensando nisso, nessas dificuldades que a gente tem, eu quero destacar para os irmãos apenas aqui 5 grupos, que às vezes, quando a gente pensa em lançar a semente do Evangelho, a gente vê que tem gente que se enquadra nesses grupos. E eu quero me policiar também, quando apresento para os irmãos. Imagine, se Deus chegasse para algumas pessoas e dissesse assim, você pode lançar a semente? Lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear e algumas sementes caíram pelo caminho. E as aves do céu pegaram a sementinha. Outras caíram nos espinhos, os espinhos cresceram, sufocaram. Outras sementes caíram nas pedras, era muita pedra, muito sol, quintura, rapaz, e a sementinha não germinou. Mas teve semente que caiu em terra fértil. Qual foi o papel do semeador? Foi escolher a terra? Não, foi semear. O crescimento vem do Senhor, mas tem gente que não quer semear. O meu chamado, o seu chamado não foi para outra coisa senão fazer discípulos. É uma missão nossa, irmãos. Eu não posso fazer parte desse reino sem entender que eu sou comissionado a fazer discípulos, a gerar fruto para o Senhor. Agora, quais são os grupos, irmãos? Quando a gente começa a pensar nisso, tem um grupo que a gente pode entender que são os racionalistas. Vou passar rapidinho para os irmãos. Deus pergunta para o racionalista o seguinte: você pode plantar a semente? O racionalista responde: é claro, Senhor. Claro que eu posso plantar a semente. Mas antes de plantar a semente, Senhor, vai ser necessária uma grande mobilização. Nós vamos mobilizar uma grande denominação, nós vamos mobilizar muitas pessoas, porque nós precisamos organizar isso, entender que isso vai funcionar. Então nós vamos investir na mídia, viu? Deus, nós vamos investir na rádio, na TV, no site, no Facebook, no Instagram. Nós vamos ressuscitar o Orkut. Vamos ressuscitar o Orkut. E depois nós vamos influenciar uma grande massa de formadores de opinião, e vamos traçar escalas, e depois das escalas nós vamos ter reuniões de feedback, depois das reuniões de feedback, nós vamos lançar a semente. Gostou, Deus? Para esse grupo, tudo não passa de planejamento. Eu não estou dizendo que planejamento não é importante, mas eu estou falando do extremo. Tudo tem que ser planejado. E correm o risco de achar que a missão da igreja é concluída basicamente na habilidade humana e não na dependência do Senhor. Não que o Espírito Santo de Deus vai levantar alguém, vai te dar intrepidez do Espírito para você lançar a palavra adiante. Tem outro grupo, o grupo dos burocráticos. O burocrático é o seguinte: Deus pergunta, você pode lançar a semente? Ele responde, é lógico, Senhor. Lógico que eu posso lançar a semente, mas veja bem. Nós vamos primeiro realizar um simpósio. Do grego, simpósio. Ele ilustra ainda. Para repensar o processo de plantio dessa semente. Porque talvez essa semente não esteja sendo tão bem plantada. E após esse evento, a gente vai convidar 2 historiadores, 2 agrônomos, 3 teólogos.
Nós vamos publicar um relatório sobre nossas conclusões teóricas para uma futura avaliação da viabilidade técnica do plantio e suas consequências. É o burocrata. Tem mais, irmãos. Você está esperando o seu grupo? Não, né? Brincadeira, irmãos. Eu não vou dizer que você é temeroso, mas talvez você seja. Você pode lançar semente? Sim, Senhor. A gente acha que talvez seja possível lançar semente. A gente até quer lançar a semente, Senhor. Mas a gente não sabe como é no momento de lançar a semente. Para falar a verdade, Senhor, eu tenho medo de lançar a semente porque eu nunca lancei. E quando eu chego perto de alguém, Senhor, para falar a verdade, minhas pernas tremem tudo. E o Senhor sabe que eu acho que não vai dar certo, então eu tenho medo de não dar certo, então eu não lanço. E talvez, Senhor, se eu lançar, o que as pessoas vão pensar de mim? Será que vão avaliar se eu lancei bem a semente ou não? Temerosos. Esse grupo, irmãos, não consegue realizar nenhuma mudança necessária, porque não quer correr nenhum risco. E não corre nenhum risco, irmãos, me perdoe se for direto, porque até hoje não aprendeu a depender do Senhor. Até hoje não aprendeu. Não entendeu que o reino não é humano. O reino não é palpável. Paulo diz que ninguém tem vantagem em pregar a palavra. A gente tem a obrigação em pregar. Ninguém é nada. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa. Se tem alguém que é alguma coisa, é Deus. E Deus que dá o crescimento. O texto de Atos é regado disso. Mas além dos temerosos, tem os inovadores. O inovador é aquele que inventa um bocado de coisa toda hora. Ele vai entender que missões é inventar um monte de peripécia. E às vezes ele vai botar o detonador da bomba e a bomba do lado, porque ele está inventando um monte de coisa. E Deus pergunta, você pode lançar semente? Ele responde, sim, Senhor, eu posso. E nós vamos lançar não apenas essa semente, Senhor. Nós vamos lançar todas as sementes que aparecer. E talvez, Senhor, a gente monte aí, quem sabe, um ministério. Qual? O ministério de lançamento de semente automático. É o ministério ultra revolucionário da igreja, e nós vamos emplacar esse ministério e vai ganhar o mundo. Tudo quanto é semente, nós vamos plantar. Esse grupo começa com Deus, mas não para com Deus. Ele começa onde Deus começa, mas não para onde Deus para. E a igreja sofre porque inventa um monte de coisa. Começa a botar um bocado de fumaça e esquece que o essencial está sendo deixado de lado. Lançar a semente é o essencial. E por fim, irmãos, eu sei que a gente está chegando no meio-dia. Mas observe, tem um sem visão. Os sem visão, irmãos, são aqueles que Deus pergunta assim, você pode lançar semente? Aí ele para e fala, Deus, para que lançar semente? Tem tanta plantinha aí, Senhor, o Senhor está vendo que ele lançou semente, olha o tanto de plantinha, a gente não está dando conta de cuidar dessas plantinhas? O Senhor não está vendo não, como é que o discipulado está apertado, Senhor? Não dá para cuidar. Senhor, o Senhor concordou com o Senhor não entendeu não, é melhor o Senhor cuidar da plantinha, quando ela crescer, fechou o processo, a gente prioriza agora lançar semente. Não dá, Senhor. Quem pensa assim, irmãos, pensa o seguinte, para que evangelizar os confins, se a nossa cidade precisa tanto do evangelho, né? Aí depois fala assim, não, para que evangelizar a cidade, se o nosso bairro precisa tanto do evangelho? Não, para que evangelizar o bairro, se na nossa igreja está cheio de gente precisando ser tratada? Vamos cuidar da nossa igreja. Não, para que cuidar da igreja? Vamos cuidar do meu grupo pequeno, porque a igreja tem muita gente, vamos cuidar do meu grupo pequeno. Sabe de uma coisa? Eu não estou cuidando nem da minha vida, quanto mais do meu grupo pequeno, eu vou cuidar da minha vida. Não tem visão. É sem visão, irmãos. E aí eu prefiro ficar com Paulo, que diz, 1 Coríntios 9,16, porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 3, versos 6 e 7, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A semente é a semente do reino de Deus. É a semente do reino de Deus. Você tem uma semente preciosa, irmão, o que você está fazendo com ela? Está guardando para quê?
A semente é Cristo. Digo-vos verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. É o Senhor Jesus Cristo falando dele mesmo. Eu quero fechar para você, irmão, dizendo o seguinte. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu vi um summit aqui que tinha uma mulher chamada Planita Timothy. Planita Timothy era uma jovem, franzina, pequenininha, com a voz rouca, bem debilitada. E ela começou a contar seu testemunho, e ela dizia que Deus tinha levantado ela, e feito de uma pessoa fria e calculista e egoísta, alguém que entendeu que a sua missão era libertar escravos na África. E ela contou naquele summit vários testemunhos, inclusive um de que ela abordou uma milícia e fez com que um caminhão parasse. E daquele caminhão fossem libertos vários escravos. E ela lançou a semente do evangelho naquela comunidade. Ela evangelizou aquele povo. Ela entendeu que a missão dela era libertar escravos na Índia. Uma mulher franzina, pequena, voz rouca, debilitada. Eu fico pensando, irmãos, se a gente dissesse para a Planita Timothy, você não pode mais libertar escravos, eu acho que ela ia surtar. Porque a vida dela era dedicada para se entregar pela libertação de escravos na África. Tem tantas missões aí que a gente conhece, missão Portas Abertas, que ajuda a igreja perseguida, a própria missão Pescadores Nossa, que trabalha com ribeirinho. Já pensou se alguém perguntasse para ela, dissesse assim, a partir de hoje você não pode mais cuidar de ribeirinho. Esse povo marginalizado, você não vai cuidar mais não. A missão para de existir, porque a razão dela é cuidar de ribeirinhos, é evangelizar os ribeirinhos. Qual é a razão de sua existência? Deus te deu dons? Deu. Você está usando seus dons aonde? O que alguém pode dizer para você assim, você agora está proibido, você agora está proibida de lidar com esse povo, com essa gente. E você vai surtar e dizer, não roube isso de mim, porque eu tenho convicção que o meu ministério, Deus me chamou para fazer isso, não tire isso de mim. A minha razão de existir é isso. Isso tem a ver tudo com o reino de Deus, irmãos. É uma árvore grande, que acolhe crianças, talvez o seu dom, a sua missão seja evangelizar crianças, juniores, jovens, adultos, irmãos idosos, casais em crise, grupo pequeno, tantos ministérios que nós temos, gente drogada que está precisando de Cristo, gente marginalizada que Cristo andaria com elas hoje, mas talvez alguns de nós estamos aqui, irmãos, escondendo os nossos dons, e entendendo que o reino é nosso, e não a árvore grande, que é o reino de Deus, que tem condições de abrigar quantos ninhos forem necessários. Amém, irmãos? Que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Eu vou pedir você para fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse instante. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por essa oportunidade. Mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de cultuarmos ao Teu nome, de ouvirmos a Tua palavra, Senhor. E muito obrigado porque ela fala ao nosso coração. É a Tua palavra que tem poder, Deus. É a Tua palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e está apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. É a Tua palavra que nos deixa, Deus, confrontados pelo Senhor. E eu creio, Senhor, que a Tua palavra, o Senhor, a partir da Tua misericórdia, falou no nosso coração nessa manhã. Que o Senhor nos confronte, Senhor, que nós possamos tomar decisões sérias de não nos acomodarmos no ninho que o Senhor tem nos dado, no conforto. Entendemos que o reino pertence a nós e que não nós pertencemos ao reino, nós somos do Senhor, Deus. Nos ajuda, Senhor, a agirmos como discípulos Teus. Gente que está ligada na videira e que entende que para estar ligado na videira precisa produzir frutos. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a ser essa terra fértil, que produz 30, 60, 100, quantos forem necessários, para a glória do Senhor. Trabalhe em nosso coração, Senhor, para que nós tenhamos muito mais nomes de pessoas que nós cuidamos, do que pessoas que cuidaram de nós. Que o nosso desejo seja produzir discípulos para a glória do Senhor, porque por amor nós queremos anunciar, e amor se doa, ninguém ama sem se doar, que nós possamos um doar pelo outro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Se nós pensarmos, irmãos, Deus abençoe.